Olá! Hoje a gente mergulha numa história bem pessoal, sabe? Uma celebração de 20 anos de casamento. As bodas de porcelana, né? Exato. Do Alexandre e da Josi. O aniversário é amanhã, 6 de outubro de 2025. E a gente tem aqui um material, uma biografia comemorativa que conta essa história. Uma trajetória de 2 décadas. É bastante tempo. Com certeza. E o texto descreve, assim, um caminho de muito amor, muita fé também e, claro, desafios. Sempre tem, né? 20 anos não passam em branco. Pois é. Então a nossa missão aqui é olhar mais de perto esse relato. Entender os momentos-chave, as dificuldades, as vitórias. O que essa história nos diz sobre construir uma vida a dois. Uma análise mesmo do que esse material apresenta sobre eles. Isso. Vamos lá, então. Como que um relacionamento que começa na igreja, com essa base forte na fé, como ele navega por tantas mudanças? Mudança de cidade, problema financeiro, questão de saúde de filho, tudo isso ao longo de 20 anos. É uma pergunta central, né? O próprio texto parece querer responder isso. Bom, tudo começa lá em 2001. O cenário é a Igreja Evangélica em Missões, em Barros Filhos, aqui em Rio. Certo. O Alexandre já pregava lá desde 99. E a Josi? A história que contam é que ela foi por curiosidade no início. Ouviu falar de um jovem bonito pregando. Ah, o clássico ouvi falar. Mas o relato diz que ela encontrou mais que isso, né? Sim, o texto logo direciona para a fé dele. Diz que ela foi tocada pela fé que ele demonstrava, e isso foi um convite para ela mudar de vida também. E tem um detalhe que o texto frisa: uma espera de 2 anos. Antes de começar qualquer coisa, ela teve esse tempo. E o relato diz que foi aí que ela se converteu de verdade. Então a fé mútua se tornou a base antes mesmo do namoro. É o que o texto apresenta como fundamental, a base de tudo que viria depois. E o namoro mesmo? Como começou? De um jeito bem comum até. Depois do culto, pegavam o mesmo ônibus para casa. Ah, que legal. A amizade crescendo ali no trajeto. Exato. Conversa vai, conversa vem. E num domingo, dentro do ônibus mesmo, rolou o primeiro beijo. No ônibus. Que cena! Pois é, e o texto até menciona o pessoal da mocidade da igreja dando apoio, a comunidade envolvida desde o comecinho. E daí pro casamento foi rápido, pelo visto. Bem rápido. Menos de 2 anos depois desse início, em 6 de outubro de 2005, eles casaram. Amanhã faz 20 anos certinho. 20 anos. E o começo da vida de casados. O texto fala de dificuldades. Fala sim, sem romantizar. Principalmente a questão financeira. Ah, normal, né? Começo de vida. Sim, o Alexandre estava fazendo um curso, o CB Fuzileiro, na Marinha, e isso custava dinheiro, né? Claro. Então o relato conta que ele se esforçou muito para pagar o salão da festa, comprar geladeira, micro-ondas, aquelas primeiras coisas essenciais. Aquele esforço para montar o cantinho deles. Exatamente. E aí entra um ponto que o texto repete bastante: a ideia de providência divina e também o apoio da comunidade. Como assim? O relato descreve que o resto dos móveis foi chegando, sabe? Doado por pessoas generosas, até a casa ficar completa. Entendi. Uma mistura de fé e ajuda concreta. É a perspectiva que o texto traz. Eles moraram primeiro num AP emprestado da tia da Josi, em Irajá, e depois foram para Marechal Hermes. E foi lá em Marechal que a família cresceu. Isso. A primeira filha, Esther, nasceu lá, 20 de dezembro de 2008. Que maravilha. Só que logo depois veio um baque. A casa deles foi furtada. Nossa Senhora. Logo depois do nascimento da filha. Que situação difícil. Muito. Imagina a sensação de insegurança. Mas olha que interessante como o texto aborda isso. Conta aí. Diz que o furto abalou, claro, mas não quebrou a fé deles. É apresentado quase como um teste, sabe? Entendi. Reforça aquele tema da fé sendo provada pelos desafios. Exatamente. É um padrão claro na narrativa que a gente tem aqui. Os desafios vistos como provações que fortalecem. E não parou por aí, né? Em 2009 mudaram de novo. Para Cascadura, pro apartamento da avó do Alexandre. E mais um susto. A Esther pequenininha teve a primeira internação. Pois é, um começo de vida familiar já com bastante instabilidade, né? Total. E aí, em 2010, uma virada grande. Manaus. Exato. A família toda se muda para Manaus. Uma decisão
enorme, né? Deixar o Rio, família, igreja onde tudo começou. Com certeza. O texto descreve a despedida como emocionante e tem um marco importante antes deles irem. Qual? O Alexandre foi consagrado presbítero lá na igreja de origem. Ah, então já tinha uma dimensão de ministério forte nessa mudança. Tinha, sim. E isso se confirmou totalmente em Manaus. Como assim? Eles logo se envolveram com uma nova igreja lá, o Ministério Oração pelas Nações, e o Alexandre não só continuou, como intensificou o trabalho na igreja. Foi lá que ele se tornou pastor? Isso. Em abril de 2011, ele foi consagrado pastor. O texto descreve esse período em Manaus como de profundas experiências com Deus. Então Manaus foi um tempo de crescimento espiritual para eles. Pelo que o relato indica, muito significativo. Só que, Sempre tem um só que, né? pois é, Manaus também trouxe uma aprovação bem longa na área da saúde. Foi lá que descobriram o problema da Esther. Ah, o refluxo renal que você mencionou. Exato. Um problema sério que ia exigir acompanhamento por muito tempo, e eles lá longe da rede de apoio do Rio. Nossa, que aperto. Deve ter sido muito difícil. Com certeza. O texto fala em cerca de 8 anos de tratamentos, exames, uma luta. 8 anos? É, mas o fascinante, analisando a narrativa, é como o texto conecta essa dificuldade toda ao fortalecimento do casamento. Diz que isso uniu mais eles? Explicitamente, afirma que lidar com a doença da filha fortaleceu o casamento e a fé deles. A diversidade sendo, assim, ressignificada como algo que solidifica o laço. É uma construção bem forte no relato. Entendi. E depois dessa fase toda em Manaus, eles voltaram para o Rio. Voltaram. Final de 2011, de volta para Cascadura e para a igreja onde tudo começou, a Evangélica em Missões. Fechando um ciclo, de certa forma. Parece que sim, um retorno às raízes, mas transformados pela experiência, né? E aqui no Rio, a família aumentou de novo. Sim. Em setembro de 2013, nasceu o Asaf, o segundo filho. Mais uma alegria. Com certeza. Mas também, um tempo depois, veio um novo desafio com ele, o diagnóstico de autismo leve. Ah, sim. Isso exige uma atenção especial, né? Uma dinâmica familiar diferente. Totalmente. Acompanhamento médico contínuo, adaptações, mais uma jornada de dedicação para eles. É impressionante como a questão da saúde dos filhos é um fio condutor forte nessa história, né? Primeiro a Esther, agora o Asaf. Muito forte. O texto usa essas experiências para mostrar a resiliência deles, sabe? Sugere que enfrentar essas batalhas juntos foi fundamental para a união deles nesses 20 anos. E a caminhada na fé continuou. Eles ficaram na Igreja Missões. Eles voltaram para lá, mas depois tiveram outras mudanças. Passaram pela Nova Vida em Piedade e hoje estão na Igreja Batista do Silvestre. Que fica perto de onde eles moram. Exato. Mas o interessante é que, mesmo mudando de igreja, o texto ressalta que o compromisso com o ministério continuou firme. Como assim? A Josi, que já trabalhava com crianças lá na Missões, hoje lidera um PGM infantil, um pequeno grupo multiplicador. Ah, sei. Grupos menores de estudo e comunhão? Isso. E o Alexandre também continua ativo. Ele coordena os PGMs gerais da igreja e é auxiliar pastoral. Ou seja, o serviço na igreja permaneceu constante, mesmo com as mudanças de congregação. É a mensagem que o texto passa, uma constante na vida deles. Além da saúde e das mudanças, o texto cita outros tipos de desafio. Cita, sim, ausências do Alexandre, por exemplo, viagens longas a trabalho. Para onde? O texto menciona, especificamente, uma missão no Haiti em 2017 e um período na Ilha da Trindade entre 2021 e 2022. Nossa, Haiti e Ilha da Trindade são lugares bem distantes. Ficar longe da família assim não é fácil. De jeito nenhum. Muda toda a dinâmica em casa, né? E o texto também fala de outras perdas, como um assalto em que levaram o carro deles. Poxa vida. Mais estresse, mais insegurança. É. São várias camadas de dificuldade que foram se somando ao longo dos anos. E como a biografia interpreta esses momentos? A mesma linha da fé? Exatamente a mesma. A narrativa enquadra tudo, as ausências, o assalto, sob a ótica da presença e do amparo de Deus.
A ideia de que nunca estiveram sozinhos. Isso, que foram guiados e fortalecidos pela fé para passar por tudo isso. É o fio condutor que dá sentido à trajetória toda na visão apresentada pelo texto. E hoje, como estão as coisas? O texto atualiza sobre os filhos? Atualiza, sim, e com notícias boas, o que dá uma sensação de alívio na narrativa. Que bom. Conta aí. A Esther, que agora tem 16 anos, está curada daquele refluxo renal. Que notícia ótima, depois de tanto tempo de luta. Pois é. E o Asaf, com 12, está evoluindo muito bem no tratamento, no acompanhamento do autismo. Maravilha. Parece que as coisas estão mais tranquilas nessas frentes. Exato. E isso ajuda a consolidar a mensagem final do texto. Que seria? Que o casamento deles, hoje, com os filhos bem, e eles descritos como ainda apaixonados, o texto usa a expressão vivendo quase como namorados. Quase namorados depois de 20 anos? É o que diz a Vi. Tudo isso seria um testemunho de amor, claro, mas principalmente dessa fé e dessa perseverança diante de tudo que passaram. A força do casamento deles viria dessa superação conjunta ancorada na fé. Entendi. Então, a essência da mensagem desse relato específico é que cada dificuldade teve um propósito, né? Na visão deles, um propósito divino para fortalecer a família. É exatamente essa a linha argumentativa do texto, de forma bem consistente do início ao fim. Uma interpretação bem definida da vida deles. Bom, recapitulando então essa nossa exploração da história do Alexandre e da Juse. A gente viu um começo na igreja, a fé como base. Passamos pelas mudanças de cidade, os apertos financeiros, as lutas pela saúde dos filhos, perdas materiais, as ausências. E em meio a tudo isso, a narrativa destacando a constância do compromisso deles, um com o outro e com a fé, com o ministério. Exato. A análise desse relato mostra muito sobre resiliência, né? Pelo menos a resiliência como é contada aqui. Sim, e essa conexão muito forte que o texto faz entre cada desafio e a fé, como se uma coisa alimentasse a outra. As dificuldades não são só obstáculos, mas parte do processo de fortalecimento deles. É uma visão bem particular. E isso me leva a pensar numa coisa, sabe? Algo que vai um pouco além da história deles, mas que ela inspira. O que, por exemplo? Esse material que a gente analisou dá um peso enorme para a fé religiosa compartilhada como pilar que sustentou tudo por 20 anos. Aí eu fico pensando, de forma mais ampla, em relacionamentos longos, sabe? Qual será o papel de ter valores muito fortes em comum, ou uma visão de mundo compartilhada, seja religiosa ou não, para ajudar um casal a atravessar as tempestades inevitáveis da vida? Interessante. Quer dizer, o que funciona como essa cola, essa base fundamental, quando a fé religiosa não é o elemento central. Exato. Quais são esses pilares compartilhados, sejam eles quais forem, que dão força para a parceria continuar firme ao longo do tempo, mesmo com todas as dificuldades? Fica aí uma reflexão, né? Uma ótima reflexão para a gente terminar.